Glória a Deus. Tome esse assento, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Eu quero, nesses minutos que nos restam, compartilhar com você uma palavra inspirada nas Escrituras Sagradas. Hoje pela manhã nós conversamos sobre isso. Ontem nós tivemos uma reunião fantástica, onde passamos uma manhã juntos, falando a respeito da visão da igreja. Esse dia da visão é um dia que Deus nos deu como estratégia para compartilhar um pouco da história da igreja, um pouco também daquilo que Deus está fazendo, também no intuito de desafiar você a se integrar junto aos segmentos da igreja, participar conosco das atividades que Deus tem nos permitido construir. Tantas coisas, você pode passar. Eu queria que no final desta mensagem você gaste alguns minutos, não muitos minutos, e dê uma passadinha, por cada um desses instantes, a nossa feira de ciência ministerial, e passe ali, veja o que está acontecendo, envolva-se, e no final, lá no balcão de informação, existe uma ficha que eu queria que você pegasse, chama-se cadastro ministerial. Esse cadastro ministerial não é nada mais, nada menos do que uma informação a respeito da sua história de vida, por onde você passou, quais os ministérios que você participou, para que a gente possa ter um conhecimento das pessoas que estão conosco e, quem sabe, aproveitá-los em alguns setores da igreja. Esse cadastro ministerial, e depois vai para os segmentos, e quem sabe você se interessa em nos ajudar em um desses setores. Essa ficha vai nos ajudar bastante. Ali no balcão de informação, no final, passe e preencha ali esse cadastro ministerial. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, esteja ligado com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A partir do versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo seguinte, versículo 3, ele vai dizer: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te afaste da tua boca o livro desta lei, meditando nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu.
esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nesta noite a tua palavra, como semente, ela possa entrar no nosso espírito e possa produzir segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, a Comunhão Cristã Verdade e Vida é uma igreja que nasceu por uma ordem de Deus. Por isso o tema desta mensagem é: não te ordenei eu. Sabe, queridos, a minha história pessoal de vida, junto com a minha família, pastora Mirna, Kemer e Milena, nós temos nos movido debaixo de uma palavra de obediência ao Senhor. Desde que me casei com a pastora Mirna, no dia 14 de janeiro de 1984. Desde o dia que nós nos casamos, Deus, 84, é isso aí. Desde o dia que nós nos casamos, Deus tem construído uma caminhada de fé e de obediência na nossa vida. Na verdade, Deus é um Deus que tem falado conosco muitas coisas, e muitas vezes, a maioria das coisas, não são coisas que eu planejei para a minha vida, muito menos a pastora Mirna. Me recordo que quando nós estávamos para nos casar, nós fizemos uma lista de coisas que nós gostaríamos de viver, coisas que nós não gostaríamos de viver, meio que um pacto pré-nupcial de condições. E é interessante que bem no início deste acordo pré-matrimonial, podemos assim chamar, né, informal entre nós, estava um termo, né, e esse termo é: eu jamais seria pastor. E eu sou um homem de palavra. Entendeu? Eu gosto de cumprir acordo. Queridos, por que nós fizemos isso? Na época eu estava no seminário, estava terminando o meu seminário, a pastora Mirna estava estudando, se formando em pedagogia, e nós tínhamos muitos planos para a nossa vida. E nós conhecíamos um formato de igreja e um formato de vida pastoral, que aquele formato não nos interessava. Aquela forma de ser pastor não nos atraía. E como era a única forma que nós conhecíamos, nós então fizemos um acordo: nós não queremos isso para a nossa vida. Mas sabe, queridos, eu entendi algo. Quando Deus manda, no mínimo que você tem que fazer, inteligentemente, é obedecer. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, mas a Deus está o desígnio final. De Deus vem a resposta final. E nós construímos a nossa vida e fomos edificando entre tombos e levantes, entre tapas e beijos, né? Entre acertos e erros, entre fartura e faltura. Nós fomos construindo a nossa história de casamento. Tivemos as nossas filhas. E é interessante que no momento mais singular, mais expressivo do meu relacionamento com a pastora, no melhor momento financeiro da nossa vida, onde nós estávamos com algumas empresas, estávamos bem financeiramente, vivendo o nosso momento de fartura, naquele momento, Deus falou conosco que Deus nos deu uma ordem. Por isso, que todas as vezes que Deus fala, para mim vem esse texto: não te mandei eu. E quando Deus manda, não importa o que você planejou para a sua vida, obedeça. Aquele momento não era o melhor momento para nós sairmos, porque estávamos começando a construir coisas. Eu tinha 38 anos de idade, no auge da minha força empresarial, já tinha tomado todos os tombos que você pode imaginar. Eu e a pastora tínhamos passado por aquela fase inicial de casamento, agora estávamos mais equilibrados, achando que construiríamos a nossa vida em cima das empresas, e Deus, de uma maneira audível e indiscutível, Deus disse: é tempo de vocês irem para o ministério. E eu me recordo que em 1997, debaixo de uma palavra de Deus, nós deixamos o Rio de Janeiro, deixamos as empresas, debaixo desta palavra: não te mandei eu. Aquilo que Deus falou para Josué:
Deus também nos disse como família. Kemily com 10 anos, Milena com 3 anos de idade. E nós saímos para o nosso primeiro desafio ministerial em Curitiba. E fomos ali, junto com o apóstolo Pio Francisco de Carvalho, começar uma obra tão fantástica, tão linda, de quem eu sou extremamente grato e guardo no meu coração recordações extraordinárias. Desse homem que foi um legado na minha vida, esse homem que tocou a minha vida com tanta coisa, muito daquilo que eu carrego e aprendi com o pastor Pio, um grande amigo. E Deus nos levou para ali, e nós ficamos ali em Curitiba por cerca de 4 anos, até que em 2000, mais uma vez, Deus se direciona. Me recordo, pastor Sérgio e pastora Celina estavam com um desejo no coração de trazer a comunhão cristã para São Paulo. Muito amigo do apóstolo Pio, abriram a sua casa para que pudesse vir, e eu fui escalado para começar a vir a cada 15 dias, com um pequeno grupo na casa deles, umas 18 pessoas, estávamos ali, até que chegou um momento em que mais uma vez Deus bradou, e mais uma vez Deus falou: não estou te mandando eu. Me recordo, aquele final de culto, na sua casa, Celina, onde tinha aquela mesa sempre farta, como sempre é na sua casa. E nós tínhamos um tempo de comunhão com aquele pequeno grupo. E eu me recordo que várias vezes alguém dizia assim: Deus está trazendo para cá. E eu dizia assim: brincadeira, né? Deus está trazendo para cá. Me recordo do dia em que o apóstolo Pio esteve aqui, pastor Sérgio foi mostrar a ele um lugar, entende? Junto à rua onde nós moramos hoje. E quando o apóstolo Pio voltou, ele falou assim: Djalma, tem uma coisa para te dizer. Ele falou assim: o que é? Se prepara, Deus está te mandando para São Paulo. Eu falei: eu? São Paulo? Jamais, Cefeni, sem chance. Não te mandei eu? Eu me recordo que ele falou que o pastor Sérgio foi levar ele num imóvel para alugar, para começar a igreja num lugar público. E havia um imóvel na Padre José de Anchieta, né? E aí ele entrou no imóvel, havia um ambiente que era possível, e do lado tinha uma casa. O pastor Sérgio foi mostrar essa casa para ele, e o pastor Pio falou que quando ele entrou naquela casa, ele viu minhas filhas correndo naquela casa, ele viu os meus móveis naquela casa, e ele falou assim: Deus está te mandando para São Paulo. Eu falei: senhor, não basta eu ter me tirado da minha família, da minha empresa, agora que eu estou ficando bem em Curitiba, você está me mandando para São Paulo. E nós viemos para cá, em janeiro de 2001, por uma ordem de Deus. Não te mandei eu? E apoiado por essa família tão preciosa, e por líderes tão preciosos que Deus colocou no nosso coração, nós começamos um trabalho da comunhão cristã aqui em São Paulo. Isso foi se dando por tempos, mudamos algumas vezes até chegarmos na vinda ali na Tianguá. Chegando aqui em cima, na Tianguá 25, em 2010, mais uma vez, sabe, Deus brada e Deus nos move. Não te mandei eu? Sabe, queridos, talvez de todas as mudanças, essa mudança de 2010 para mim foi a mais difícil. Deixar as empresas não foi muito fácil, mas eu tinha certeza daquilo que estava fazendo. Deixar Curitiba e vir para São Paulo não foi muito fácil. Mas quando Deus me pediu para sair da comunhão cristã, meu coração apertou. Porque verdadeiramente eu tinha uma paixão pela visão que Deus tinha colocado. Eu tinha uma paixão pelos líderes, pela igreja. Eu me sentia uma pessoa extremamente amada por aquela igreja, como sou até o dia de hoje. Muita gente daquela igreja me acompanha até o dia de hoje pela internet. Ligam para mim, somos amigos. Eu não queria deixar a comunhão cristã. Até que em 2010 eu estava em Atlanta, nos Estados Unidos, me formando em um curso, junto com o meu pastor. E quando eu fui entrar naquela igreja, uma igreja muito grande, o Espírito Santo me parou na porta, eu me paralisei, e uma voz audível de Deus, como você está me ouvindo, falou: acabou o seu tempo, na comunhão cristã e no colegiado que eu dirigia. Chorei por muitos dias. Chorei por muitos dias.
E só quem estava comigo sabe o quanto foi doído para mim. Eu perguntava a Deus, por quê? Por que o Senhor quer me mover disso? Por que o Senhor está me tirando dessa estrutura? Para que mais uma igreja em São Paulo? Eu estou feliz com a visão que Deus me deu. Até que no meio desta confusão da minha alma, para obedecer à voz de Deus, Deus trouxe uma pessoa com ministério profético reconhecido, que não falava a minha língua, que não me conhecia. Esta pessoa se dirigiu a mim e falou assim, sabe por que eu estou te tirando? Eu estou te tirando. Não se trata de certo ou errado, não se trata de bom ou ruim, se trata de propósito. E aquela pessoa se dirigiu e falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu estou te tirando, porque o que te trouxe até aqui, só foi útil até aqui. Para que você possa ir além daquilo que você tem, você precisa mudar. Você precisa sair de onde você está. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar onde eu quero. Debaixo desta palavra de Deus, mais uma vez, eu ouvi, não te mandei eu. Entenda, queridos, que quando você constrói uma visão, ela não pode ser construída em cima de divisão. A palavra divisão significa dividir uma visão. A divisão é isso, dividir um propósito, dividir uma visão. A verdade de vida, ela não surgiu de uma divisão, ela surgiu de um propósito e de uma missão. Quando isso aconteceu e Deus falou claramente comigo, depois de muitos dias de choro e lágrimas, que eu fui compartilhar com o meu profeta, o meu apóstolo, pastor Pio, ele falou assim, eu já sabia disso há 8 meses. Há 8 meses atrás Deus me falou que seria o tempo, e Ele nos abençoou, Ele nos enviou, Ele orou por nós, Ele pôs as mãos sobre a nossa cabeça, e nós começamos a comunhão cristã, a verdade de vida, por causa de uma palavra, não te mandei eu. Se você queria saber da nossa história, deixa eu lhe contar, eu só estou aqui, porque Deus mandou. A verdade de vida só existe, porque Deus ordenou assim. Tá? Estava extremamente confortável a vida com que eu vivia. Quando eu leio esse texto de Josué capítulo 1, eu me identifico com algumas coisas que Deus fala a Josué, porque ele também não queria liderar o povo. Josué também não queria, Josué amava Moisés. Mas eu quero passar rapidamente alguns valores, por que Deus começa um projeto na vida de uma pessoa. Por que Deus pega uma pessoa como Josué e começa um projeto a partir dele? Na verdade, a primeira verdade que eu quero que você entenda é que Deus é soberano, escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Não é a minha escolha, não é a sua escolha. Nesta noite eu quero dizer algo para você. Se cuida, porque Deus pode mudar você do dia para a noite. Se cuida, porque Deus pode falar com você, deixa a tua casa e vai para um lugar que você jamais pensou. Se cuida, porque se Deus bradar, é no mínimo inteligente obedecer. Por isso, não resista à voz de Deus. Josué não queria este lugar, mas Deus o escolheu para isso. Talvez você esteja aqui na sua zona de conforto, como eu estava na minha zona de conforto, e esta mensagem é para você: se cuida, porque Deus vai bradar na tua vida. Se cuida, porque Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de propósito. Agora, se Deus te mandar, entenda, você não pode se mover por causa de problema, se mova por causa de propósito. Repita comigo, nunca se mova por causa de um problema, se mova por causa de um propósito. Por quê, pastor? Porque você vai largar aquele problema lá e vai ter outro problema aqui. Problema você vai ter em todo lugar. Ah, aquela igreja era problemática, bem-vindo, você vem para outra problemática. É só você não conhece os problemas daqui.
Eu vou repetir. Se você largou a igreja porque ela é problemática, bem-vindo a outra problemática. Eu gosto do pastor Luciano, quando ele recebe os membros da igreja, ele fala assim: eu quero fazer uma promessa para vocês. Toda vez que ele recebe os membros da igreja dele, eu prometo para vocês que eu vou errar. E eu faço a mesma promessa com você. Pode esperar que eu vou errar. Mas eu gosto da segunda parte. Ele diz assim: o meu compromisso é errar erro novo. Erro velho não. Queridos, não existe igreja perfeita. Existe a igreja que Deus nos estabelece para junto tentarmos construir junto, apesar das nossas imperfeições. A Verdade de Vida não é uma igreja perfeita. A Verdade de Vida não é a melhor igreja da cidade. A Verdade de Vida não é a melhor visão que existe no mundo. A Verdade de Vida só é uma bandeira que faz parte de um exército. Se você não entendeu, eu vou repetir. Nós temos um general, Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um exército de Deus. E a Verdade de Vida só é uma bandeira para identificar os seus soldados. Por isso, esta igreja não é a melhor do mundo. Pode ser a melhor para você por causa do propósito. Mas tem muitas igrejas em volta de nós que oram mais que a gente, que pregam melhor que a gente, que tem organização melhor que a gente. Fique tranquila, que é menos problemática que a gente. Mas a gente procura só errar de novo. Não te mandei eu? Quando Deus nos move por causa de um propósito. A Verdade de Vida começou por causa de um propósito. Um dia eu perguntei: Senhor, por que mais uma igreja? Por que a gente não continua, não se agrega a outra? E Deus falou assim, me levou para o Salmo 46 e falou assim: há um rio, fala, um rio. Diga, um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Presta atenção, quantos rios existem? Quantos rios existem? Um rio. Agora, o que são as correntes? São os afluentes. O que acontece, querido? Um rio, ele é de onde sai toda a água, onde está o conteúdo da água. Mas para abastecer esse lado aqui, é necessário um afluente, um braço desse rio. Esse braço, ele é responsável por esse setor. Mas para pegar aquele setor lá, para irrigar aquela terra, para levar água para as pessoas beberem, é preciso de um outro braço para cá, outro para lá, outro para lá. Deus falou assim: queridos, é um rio só que a Verdade de Vida, ela é um braço, só mais um braço dentro desse rio, que vai tocar um grupo de pessoas, que vai tocar uma região. Então, nós somos do mesmo rio que muitas igrejas nessa cidade. Nós bebemos do mesmo Espírito. Nós servimos ao mesmo Deus. O que nos cabe é saber qual é o nosso trecho, qual é o nosso pedaço, qual é o nosso propósito, aonde nós vamos irrigar, a quem nós vamos descedentar, quem é que nós vamos tocar, o que Deus nos chamou para fazer. E é só isso que nós queremos, ser obediente a Deus no trecho que Ele nos deu. Então, por favor, não nos compare. Nem com alguém melhor, nem com alguém pior. Se existe algo terrível, é a tal da comparação. Não nos compare. Ah, mas essa igreja aqui é melhor do que aquela. Não, nós não somos melhor. Essa igreja aqui é pior, também não somos pior. Menos. Levanta a mão e diga assim: Senhor, me ensina que eu estou debaixo de um propósito para tocar uma área, para tocar um grupo de pessoas, mas junto com outras igrejas desta cidade, nós vivemos no mesmo rio. Ajuda-nos a cumprir o nosso trecho. Não te mandei eu. Nós só estamos aqui
Porque Deus um dia nos mandou para cá. Nós só estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou. Eu gosto de pensar que assim como Deus fez com Josué, Ele faz conosco. A Bíblia diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Ele está falando assim: existem coisas na nossa vida que precisam ficar para trás. Existem coisas que precisam morrer na nossa vida. Josué não podia cumprir o chamado dele se ele ficasse remoendo a morte de Moisés. Sabe qual é o problema de muita gente? É que Deus te tira de determinado lugar, só que você sai fisicamente, mas não sai emocionalmente. Aí fica remoendo. Em 1924, aquela igreja me traíram. Em 1933, o pastor não me deu oportunidade. Em 1944, aconteceu aquilo. Em 1955, 1978, querido, saiu de lá, morreu! Morreu! Sepulta! E começa a viver o novo de Deus. Você vai ficar até quando chorando leite derramado? Vai ficar até quando curtindo essa dor de cotovelo? Ei, meu servo Moisés é morto, levanta e passa essa terra. O que eu estou dizendo nesta noite é que aquilo que passou foi experiência, boa e ruim, mas Deus está te trazendo para algo novo. Sepulta o velho e caminhe em nome de Jesus. Caminhe em nome de Jesus. Moisés, meu servo, é morto. Você precisa deixar para trás essas frustrações que estão te paralisando. Até quando você vai ficar sentado sem se coçar por causa daquilo que aconteceu em 1917? Passa esse Jordão. Eu sei porque eu estou pregando isso. Porque não tem pouca gente aqui que está chorando Moisés morto ainda. Eu sei que tem muita gente me ouvindo que está chorando a morte de Moisés. Morreu! Morreu! Já era! Sepulta este defunto! E passa esse Jordão, porque há um propósito depois do Jordão. Jordão é o lugar baixo, Jordão é o lugar mais baixo da terra. O que está dizendo assim: chega, passa esse Jordão, porque Deus diz: se você sepultar este Moisés, e se você passar esse Jordão, você vai para a terra da promessa. Se você não entendeu, eu vou ser muito claro. Se você não entendeu até o dia de hoje, você não está vivendo o novo, porque está chorando a morte do Moisés. Você não está vendo o novo, porque você decidiu ficar afundado nesse Jordão, de mágoa, de tristeza, de angústia, de traição. Chega, sepulta Moisés, passa o Jordão. Há uma terra que Deus quer te dar. Meu Deus do céu. E vou falar uma coisa para você. Moisés não foi um trem ruim na vida de Josué, não. Só que ele foi uma fase, um momento, um tempo. Acabou, se fini, morreu. Deus primeiro trata com o nosso passado para construir no presente o nosso futuro. Essa noite Deus está querendo dizer para você, Deus está querendo tratar o seu passado, porque se você nunca vai viver o presente enquanto você ficar morto nesse passado. E existe um futuro para você. Existe uma terra que Deus prometeu para você. O que me chama a atenção é que Deus diz assim: eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um povo. E Deus diz que esse trem é grande, querido. Eu gosto de pensar que essa promessa é grande. A Bíblia diz assim, ó, desde aquele lado daquele rio até
até aquele outro rio. Tudo que você enxergar é teu. Se você não entendeu, mais uma vez eu vou repetir. Pensa num trem bom que tem pela frente. Mas você tem que sair desse Jordão que você está. Existe uma terra extensa que mana leite e mel, que Deus já te prometeu. Mas você tem que pisar na terra. A Bíblia diz, pisa na terra. Querido, para pisar na terra, você tem que sair do Jordão. Para pisar na terra, você vai ter que sair do Jordão. Existe uma promessa de Deus. E todo lugar que você pisar, esse Deus vai te dar. Desde aquele lugar até aquele outro lugar, tudo vai te dar. Deus ainda faz uma promessa. Que nesse novo de Deus, pela coragem de sepultar Moisés, pela coragem de passar o Jordão, pela coragem de começar a caminhar na palavra de Deus, Deus faz uma promessa. Preste atenção. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Deus começa a dizer assim, não só eu vou te dar uma terra, não só eu vou te dar promessa, mas eu vou te proteger. Nesse novo de Deus, e por isso nós estamos no ano do vinho novo. Nesse novo de Deus, Deus diz algo, não se preocupe, porque ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. A palavra de Deus é, tenha coragem de entrar na terra, que Deus cuida de proteger você. E Ele vai te cuidar, e Ele vai desamparar você. E essa é a parte de Deus. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus é nos escolher, é nos desafiar, é nos dar uma palavra, é nos dar uma ordem. A parte de Deus é nos curar do passado. A parte de Deus é nos fazer atravessar o Jordão. A parte de Deus é nos dar a terra que pisamos. A parte de Deus é nos dar posse. A parte de Deus é nos proteger. Quando Deus dá uma visão, Deus faz tudo isso. E foi isso que Ele fez com a verdade de vida. E nós estamos aqui por causa disso. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, há uma parte que nos cabe. A parte de Deus é essa. Agora, qual é a nossa parte? A nossa parte, ela começa no versículo de número 7. Deus vai dizer assim, tão somente, versículo 6, esforça-te, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar esta terra que jurei aos pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e seja corajoso. Ei, presta atenção, vou dizer para você. Presta atenção. Sabe por que Deus diz esforça-te? Porque o reino de Deus se conquista pela força. É com esforço. É desse jeito mesmo, Paulinho. É vir de Barueri de ônibus, de trem. É sair daqui 10 horas da noite, chegar meia-noite em casa com criança. Sabe por quê? Porque Deus honra o esforço e está acabando esse tempo na sua vida. Reino de Deus não é moleza, é esforço. Esforça-te. Tem que ter pegada, querido. Você acha que você sentado, acomodado, o reino de Deus vai cair no teu colo? Vai nada. Está na hora de você se coçar, querido. Comece a olhar o que tem para fazer. Você está proibido de sair hoje aqui sem passar por esses lugares. Quero que você olhe para cada um desse bando e você diga assim, Deus, está na hora de eu me coçar. Vou me coçar onde? Lá nas crianças, nos homens, nas mulheres, no SEG, no NAVE, no evangelismo, na ação social, na mídia, no louvor. Agora, pelo amor de Deus, se você vem para o louvor, não vem com essa voz de urubu. Soubesse cada história que tem, querido.
Cada história. Pastor, eu quero tocar. É mesmo? Aprendeu 3 notas. Tem. Esforço. Mas eu gosto que além do esforço tem o ânimo. Eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor fala sobre o ânimo? Porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você começar a se envolver com a gente, você vai desanimar. Eu tenho uma boa palavra para te dar. Quando você começar a se envolver, você vai perceber que nós somos uma casquinha de ovo. Quando você olha essa capa aqui, ó, é tudo bonito. E a gente procura manter a sala limpa. Mas tem sempre sujeira debaixo do tapete. Tem sujeira no cantinho. E por gentileza, entenda o que eu vou dizer, não é por maldade não. É que ainda não deu tempo de limpar. Porque a hora que Deus mostra, nós somos os primeiros a limpar. Mas você vai descobrir que essa igreja tem problema. Você vai descobrir que tem gente aqui que é mais ligeiro do que lebre. E tem gente que é mais lenta do que tartaruga. Você vai descobrir que tem gente aqui que se assemelha a Salomão. Outros caras parecem a mula de Absalão. A mula do Balaão. Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai precisar de ânimo para trabalhar. Você vai precisar de ânimo para trabalhar. Por que Deus falou aquilo para Josué? Porque ia ser estreito. Ele ia encontrar uns caras que ia trair ele, que ia pegar a capa. Ele tinha do lado dele gente preciosa, mas também tinha Acã. Ladrão, sem vergonha, safado, prejudicou todo mundo. Esforça-te. Ele está dizendo, sabe por quê? Tem bom ânimo. Na hora que você perceber uma coisa, você vai precisar de um ânimo de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer, querido. Pensa num povo que ama Deus, somos nós. Pensa na equipe pastoral que está doida para acertar, somos nós. E se deu errado, por favor, entenda. Não é de propósito. Não é por maldade. E quem sabe não está faltando você para ajudar. Sabe o que eu descobri, queridos? Tem muita coisa nessa igreja que te incomoda. Mas a notícia que eu tenho é que tudo que te incomoda tem uma grande chance de ser aquilo que Deus te chamou para resolver. Em vez de ficar aí reclamando, vem e ajuda a resolver. Tudo que nos incomoda tem uma grande chance de ser aquilo que Deus nos deu como visão, que não deu para o outro. Logo, você pode ser a resposta. Levanta a mão e diga assim, eu posso ser a resposta para alguns problemas. Meu Deus, eu vou apanhar quando chegar em casa hoje. A esposa não estava muito bem de saúde, ficou em casa, ela está ao vivo, amor, te amo. É problema mesmo. Eu estou arrumando problema para mim. Esforça-te, tem bom ânimo. Mas ele ainda diz assim, seja corajoso. Querido, o que é coragem? Coragem é a capacidade de enfrentar desafios que você acha que você não pode. Eu vou repetir, o que é coragem? Coragem é a capacidade de enfrentar desafios que naturalmente você olha para você e diz, eu não consigo. Mas porque Deus disse, não te mandei eu, você torna-se corajoso e enfrenta isso. Eu quero terminar essa palavra. Você está gostando dela? Amém. Amém. Deixa eu falar, quero terminar. Qual a parte que nos cabe? A Bíblia diz assim, não se aparte do livro desta lei. Eu não acredito numa igreja que não seja biblista. Se existe algo que Deus tem nos dado, é o zelo pela palavra. E a Bíblia diz, não se afaste nem para a direita,
nem para a esquerda, siga esta palavra. E a Bíblia diz, não tire da sua boca esta palavra. Você que está conosco há mais tempo já deve ter se preocupado. Nós queremos viver a Bíblia, ser bíblico e continuar sendo bíblico. A Verdade de Vida é uma igreja bíblica que prega Jesus, que ama Jesus, que ama o reino, que ama o corpo, que ama pessoas. Porque essa é a ordem de Deus. Qual a parte de Deus? Nos ordenar, nos chamar, nos dar uma visão, nos tirar desse lugar de desânimo, nos ajudar a atravessar o Jordão, nos dar a terra que possuímos, pisarmos nela. Qual é a visão, qual é o propósito de Deus? Nos prosperar no caminho. Qual é a minha parte? Esforço, coragem, ânimo e Bíblia. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Uma das coisas que Deus tem me ensinado é que, como igreja, nós precisamos sempre ter coisas melhores. Alguns departamentos nossos funcionam porque nós entendemos que isso serve o corpo de Cristo. Me recordo quando a pastora Mira dizia sempre, precisamos de uma livraria na igreja. E quando nós desafiamos a ter a livraria, não é para ganhar dinheiro. Livraria hoje não dá dinheiro, querido. Comprar um CD de mensagem por R$10, custando 5, 6 reais, não é dinheiro. Mas você precisa ouvir boas mensagens. Por isso, a livraria existe para isso. Para você pegar, cada domingo que nós pregamos aqui, a mensagem, 15 minutos depois, está à sua disposição ali. Existem bons livros. Até peguei alguns livros aqui, que você pode usar. Esse livro aqui do Farley é fantástico. É um livro do líder de jovens lá do Luciano, Valentes pela Verdade. Queria dizer, alguns livros ali, Milagres de Ontem, Hoje, Sempre. Passe na livraria. Tenha boas leituras, ouça boas mensagens. Quando nós montamos, através do Léo e da Magali, a cantina ali embaixo, o bistrô, né? Não é cantina, é bistrô. Querido, não é para ganhar dinheiro, é para servir. É para servir. Comprar uma coxinha por 12, vender por 15, vai deixar de rico quando nunca. Quando René e a Deise montaram o café, eles montaram para servir. Hoje, quando os jovens estão ali, eles estão fazendo aquilo para servir pessoas. Tudo que nós construímos aqui é para servir. Porque esse é o nosso chamado, esse é o nosso legado.